O Marcos terá 30 minutos para o seu painel e depois teremos perguntas. Eu tenho problema de dislexia, um problema de... Daqui a pouco eu estou falando no óculos e estou escrevendo no microfone. Não tem problema, a gente resolve. Gratidão por estar aqui, por poder expor algumas ideias. Vou me sentar porque eu já estou daqui a 3 dias, vou estar fechando 67 anos, então já tenho direito de virar preto velho. Então eu tentei começar pelo começo, que é da onde eu vim e para onde eu estou indo. Tá? Primeiro, com algumas referências, você pode ver que eu sou praticamente um alemão, só ao longo do tempo. Eu nasci loirinho, na igreja luterana, fui batizado na igreja luterana, então assim, tudo a ver com ser um bandista, ser macumbeiro, ser qualquer outra coisa que não uma religião cristã. Tá? Bom, desde cedo, por alguma maneira, eu fui fugindo desses dogmas, ou fui escapando, ou fui... Bastava aparecer lá em Nova Petrópolis um agrupamento cigano, todo mundo dizia que cigano furta criancinha, rouba, não sei o que, grandes coisas. E lá saiu um Marquinho para ir comer feijão no acampamento de cigano. Bom, isso foi... E a parte das intuições, o que eu chamo de intuição, foi que eu sempre fui um riscador. De algum jeito ou de outro, mesmo não tendo sido alfabetizado, de alguma maneira, saía de dentro de mim alguma ideia, eu desenhava, eu grafava, eu escrevia qualquer coisa ou ilustrava. Os meus pensamentos, os meus sentimentos, até hoje não sei traduzir isso numa coisa potencialmente. Mas nesse despertar de consciência acabei virando ilustrador, diagramador, trabalhando com artes gráficas. Como ilustrador, vou só dar uma explicada assim, o que é o seu ilustrador, para quem ainda não sabe, ou pelo menos tentar... Por exemplo, lá o Pai Gilberto, ou qualquer um, escreve um texto, né? E o ilustrador é aquele que é responsável por ler o texto e grafar alguma ideia que está no texto. Né? Por isso, da parte que a mãe Cíntia ali deu que me mexeu, porque um contador de histórias é aquele que sempre vai ressignificar de acordo com a sua vivência. E as ilustrações, na verdade, sempre foram isso. A minha parte, pelo menos, enquanto ilustrador, trabalhei 35 anos dentro dessa área de diagramador e nessas artes gráficas, tá? Aquilo que o próprio Pai Cláudio falou ali da criação, daquilo que isso foi fácil, foi bem fácil. O Pai Gilberto lá em 30 minutos resolveu, mas vamos ser isso, aquilo. Só foi rápido, foi assim, já vinha a ideia dele, via a ideia dele, via a ideia do Pai Cláudio, ficou fácil ilustrar. Onde é que eu estou? Já estou trabalhando em Porto Alegre? Já. Bom, aí, pode passar aí, acho que o resto ali não... Né? Então, nesse período que eu estava em Nova Petrópolis, como eu falei que tinha o povo cigano que volta e meia acampava lá na praça central de Nova
pessoal luterano, evangélico de lá, aquilo lá era um absurdo, né? Mas eles sempre iam lá e quando eu podia, fugia e ia para eles. E lá eu conheci na minha infância, na casa que eu nasci, foi morar depois que a gente saiu de lá, um senhor chamado Peri. Eu não sei todo o nome dele, não lembro porque não foi registrado, mas o arquétipo dele era um negro de mais ou menos uns 2 metros de altura, tá? Forte, usava um anelão no dedo, que era, como eu digo assim, na minha parte eu sou um observador de formas e de coisas, não e um bom escutador, né? E ele tinha um anel. Depois de muitos anos eu fui saber que ele era um bombeiro, foi bombeiro na cidade de Caxias, mas sempre ficou uma incógnita para mim de que esse negão fazia aqui na cidade na cidade de Nova Petrópolis, nas terras que eram do meu avô. E que até então eu também era discriminado porque eu era meio pretinho, né? Meio bugre. E o tio Peri sempre chamava eu de bugre. Tanto é que cada vez que passava as férias em Nova Petrópolis, ia lá na casa dele, e ele tinha alguma coisa de feiticeiro, né? Ou de magista, ou de batuqueiro, de mandigueiro, que ele tinha, e aquilo era um encanto para mim. Bom, passa-se o tempo, venho para Porto Alegre junto com a minha família, eu ainda moleque, lá por volta de 64, por aí, e aí com a seguinte recomendação: aqui na rua tem uma batuqueira, que é coisa do demônio, que é coisa do não sei o que, tu não vai lá. Bah. Tocava o tambor, tocava as coisas e eu acabei sendo, e assim como está ali assim, na outra parte lá, que foi algumas coisas me direcionavam à espiritualidade, mas eu sempre como um curioso dentro das coisas da espiritualidade. Então a avó Joana, fui descobrir depois de um tempo que ela se chamava Joana do Pará, era de uma nação cambinda, ou Angola, e ela foi a primeira pessoa que deixava eu entrar dentro do PG dela, dentro das coisas dela. É um moleque pequeno, e ela me falava as coisas, até que chegou um dia, eu disse assim para ela: avó Joana, eu quero ser da sua religião. E ela disse assim: não, essa minha religião tu já conhece, tu vai participar de uma outra que vai poder explicar inclusive a minha religião, a minha nação. Que isso? Tá, beleza. Passa-se esse tempo, eu vou para aí morar na Protásio Alves, morava lá na Bom Jesus, e aí vou para Protásio Alves. E lá foi que eu, um dia meio desolado, meio conversando com os meus botões e não sabendo por que eu tinha determinada dor de cabeça que surgia de uma hora para outra, né? Volta e meia eu ainda tinha aquelas coisas de fazer desenho, pintar, e daqui a pouco vinham imagens na minha cabeça e eu pintava aquelas imagens, né? Quase que como um retrato falado, assim. Do nada eu criava personas e personagens ou coisa que acabavam, isso antes de eu me tornar ilustrador e jornalista, no caso, né, das comunicações visuais. Onde é que eu estou? Estou lá no Centro Espírita, né? Bom, lá no Centro Espírita eu... Pode mudar ali a imagem do
Guari, ele se apresentou lá me ajuda aí, Centro Espírita Chico Xavier. no Centro Espírita Chico Xavier. Lá eu comecei a trabalhar com a espiritualidade, ou despertar para a espiritualidade, para entender que existia outra coisa que além da materialidade. E a irmã Maura, que era uma das diretoras lá naquela época, ela perguntou para mim: sabe quem é esse índio que aparece do teu lado? Eu digo: olha, eu não sei, eu só sei que eu chamo ele de Guari. Né? E aí eu peguei e acabei fazendo o desenho só para ter certeza de que era a mesma coisa que nós olhávamos. Porque ela descreveu ele e eu fui para casa, depois ele veio na minha mente e levei o quadro para ela e disse assim: a senhora reconhece esse aqui? Sim, esse é o índio que anda sempre junto contigo cada vez que tu vem aqui. Eu digo: então tem alguma coisa a mais. Bom, passa-se um tempo, que esse tempo ali é uns 20 anos mais ou menos, ele se apresenta para mim e diz assim para mim: olha, o Guari, que era lá do templo lá do Centro Espírita, sou eu, só que com o nome de Caboclo Águia Branca, que é um dos nossos mentores lá do templo de Umbanda do Seu Alguns Sete Homens. Ele é o guia original dentro dessa raiz que vem a raiz de Guiné, que faz a raiz que a gente faz parte. Então, Caboclo Águia Branca. E em 1977 eu fiz uma escultura dele, em papel machê, dentro das tags que davam para perceber da época. Então aqui está ele como ele realmente é, e que talvez depois de tempo eu fui descobrir que aqui eu não tinha colocado esse penache. A irmã Maura dizia para mim assim: não, ele tem um cocar enorme, branco. E aqui eu já tinha saído do Centro Espírita lá, já fazia pelo menos uns 10 anos. Né? E aí eu acabo fazendo ele aqui, dessa maneira representativa. Acabou o Cláudio Branco. Nessa mesma sequência, né? Aí já no ano entre 90 e pouco antes de 96, lá para 95, estou tentando fazer uma coisa mais linear, assim, para a gente contextualizar a minha caminhada dentro da espiritualidade. No meu despertar de consciência para a espiritualidade e dentro do que é a linguagem umbandista, a linguagem espiritual, né? Simbólica, a parte sincrética, a desincretização, inclusive, que eu tenho passado por dentro de mim. Lá no terreiro do José de Oxalá, não sei quem já ouviu falar, já é falecido, faz pouco tempo que ele faleceu. Eu fui a convite de uma... E eu, depois que saí do Centro Espírita, eu tirei umas férias da espiritualidade. Né? Então eu fiquei estudando muita coisa. Eu estudei sobre cabala, estudei sobre filosofia, desenho, arte, tentei descobrir tudo que significava cada símbolo grafado nas pirâmides. Então eu consegui um xerox bem legal das escrituras nas pirâmides. Eu ia lá e tentava, ia para a biblioteca pública catar, como é que se chama, dicionário para traduzir aquilo, e eu fui fazendo o meu entendimento dentro daquilo que era muito mais, né, do que apenas um conto, né? Fazendo as minhas próprias buscas
acompanha lá, porque ele fazia um trabalho de cura com o irmão Oswaldo, não sei o que, ele dá show de bola. E aí eu fui para acompanhar ela, na primeira vez. E eu, nessa época, eu andava sempre com um bloquinho de desenho, né? Porque de alguma maneira, que eu não sei explicar isso, uns dão o nome disso de vidência, de clarividência, né? Em determinado momento eu consigo ver o que está atrás da câmera, sabe? O que está atrás. E eu, como um bom ilustrador, é o que eu faço. Eu vou lá, mentalizo, vejo e acabo reproduzindo. E lá no terreiro do José de Xalá, o que eu fazia? Olha minha hora aí para mim, que eu também sei falar pelos cotovelos do tapete. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Não vou pagar pelo tempo extra. Vai ter multa. Não vou pagar. Aí, lá no templo do José de Oxalá, eu como fui só acompanhante e levando minhas coisas, o que eu fazia? Eu sentava lá na última fileira, no dia da sessão, e ficava desenhando as entidades que se manifestavam e eu via ela, né? Então, no José de Oxalá tem lá um desenho de seus 7 flechas, tem desenho do caboclo, de um cigano também, que agora não me lembro o nome dele. Mas enfim, eu deixei um monte de trabalhos lá desenhados que eu fazia. Daí um dia do nada, num determinado trabalho lá, seus 7 flechas chegam e dizem assim, chega um determinada pessoa para ser atendida e ele, ô fulano, tu aí da cabeça branca, vem aqui. Pô, nem querer tomar passe, eu sempre quis, sempre fui lá, respeitava, admirava as movimentações. E ele veio lá e disse assim, ó, vai lá e atende essa pessoa aqui. Porque o trabalho que era do irmão Oswaldo, que ela veio em busca desse trabalho que era do irmão Oswaldo, tu, como já trabalhou em centro espírita, e eu disse assim, nunca contei para ele que eu trabalhei em centro espírita, eu já ficava aquela pulga atrás da orelha. Eu disse, não, o que eu vou fazer? Não, atende ela como no centro espírita, que era um trabalho que também o seu José de Oxalá fazia, que era de atendimento com a mesa com o doutor, o irmão Oswaldo. Bom, acontece que, não sei por que cargas d'água, essa figura chamada Vô Bento de Angola chegou no terreiro dele, depois do atendimento, né, dentro daquilo que eu era capaz de fazer, como ele teve confiança de dar para mim o atendimento, uma sala diferente, separada do terreiro, e lá foi feito o atendimento a essa senhora que tinha um problema num seio, que eu juro para vocês que eu não sei se aquilo que eu enxerguei já era material ou era imaterial. Até hoje eu não preciso muita explicação, mas eu sei o que eu vi, sei o que senti, e hoje estou só aqui compartilhando com vocês daquilo que é sobrenatural. E nessa coisa de sobrenatural foi que o Vô Bento de Angola, que é o preto velho que me assiste, e a primeira entidade de Umbanda que se manifesta em mim, né, como Vô Bento de Angola. Ele já chegou lá no terreiro do seu José de Oxalá também, cantando o conto dele, já deu a pemba dele, beleza. Por um tempo comecei a trabalhar no centro espírita no centro de Umbanda lá do pai Oxalá, que se chamava 7 Flechas, a entidade. Nesse mesmo lugar,
sendo que isso é uma história para ser contada um pouco mais adiante, talvez no próximo simpósio, né? Mas que faz parte da minha... ele não trabalhava com Exus, porque ele disse que ele não tinha um pouco de medo do que os Exus podiam fazer na cabeça dos médios. Ele não tinha como ainda entender isso. Então ele fazia um rito do povo cigano. E o seu tiriri das almas chega lá como o cigano Juan, falando um perfeito espanhol, dançando castanhola, fazendo tudo que era o que eu não fazia. Mas enfim, lá também começa uma nova etapa dentro da minha busca da espiritualidade, né? Que era tentar entender o que é guia, o que é protetor, o que é orixá, né? Então, pelo viés da minha escola que é a escola de síntese, né? Da antiga ordem iniciática do Cruzeiro de Divino, a qual o meu mestre foi o Ministro Arapiaga, né? E lá está dentro da nossa busca, dentro dos 4 pilares da filosofia, da arte, do religare, né? E da ciência. É onde se encontra, né? A desmistificação, inclusive, da dogmatização que todos esses segmentos impositivos do cristianismo e de todas as outras coisas que já foram faladas aqui, o pai Cláudio ali já deu uma pincelada também, que o diabo deles não é nosso, né? Então é coisas que a gente vai associando e referendando, algumas conversas que eu já tive com o pai Gilberto, né? E dentro da escola de síntese eu começo a tentar ilustrar, né, a minha forma de ver ou ilustrar o que é um orixá. Esse aqui é o orixá Iorimá. Bom, arquetipicamente, tá? Isso aqui é um esboço. Arquetipicamente ele é o elemento terra, tá? É onde os pretos velhos se manifestam. Aqui em cima eu tenho uma outra forma de falar ou de ilustrar o orixá, o Ogum, como emanação de Iemanjá, tá? Que é um outro mistério, né? Que lá nos Itãs africanos ele está bem explicado, está bem contado sobre o que é uma das companheiras de Ogum, ou de Xangô, né? Então uma forma de ilustrar aqui. E aí tem alguns símbolos que eu sempre uso, por exemplo, a estrela de 5 pontas, ela é uma concha, ela tem a concha, tem a água, tem a fluidez, né? E isso é coisa que é para instigar o estudo, né? Buscar dentro da ciência ou das filosofias, tá? Uma explicação muito mais lógica do que essa impositiva explicação. Porque Deus não quer. Deus não quer o quê? Né? Que eu vá para o inferno, se ele já me deixou no inferno, dentro da minha linha de pensamento. Se o inferno não é aqui, vai ser aonde? Então são muitas coisas que vão. Aqui eu tenho uma representação de Xangô. Vocês observam que eu não botei forma física neles. O que eu dei para eles foi uma roupagem, né, dentro da minha linha de raciocínio, como se fosse um escafandro. É como se nós quiséssemos entrar para o fundo do mar ou mergulhar no fundo do mar, nós precisamos ter uma roupa especial, né? Porque senão a água acaba com a gente. Isso são leis da física, leis da natureza. E como eu estou inserindo eles, né, numa ideia material, eu acho que eu tenho que proteger eles. Então eu botei pode ver que todos eles têm uma roupa de
Então aqui tem a representação de Xangô, né? E tem emblematicamente aquilo que é o Senhor da Balança. Aí tem, para esse mito da balança, tem a história do, que dá para corroborar isso, no livro dos mortos dos egípcios, né? Em que é pesado o coração do falecido, né? E num lado é posto o coração do falecido e no outro uma pena. Isso tem que estar em perfeito equilíbrio. Olha que história bem legal. Ah, como é que isso funciona? Bom, aí está uma metáfora, está uma linguagem oculta para ser desvendada, né? E ela está contada. Não é que é isso ou não é isso, né? Mas é assim que eu sei. Já falava, como é que é o nome do filmezinho lá, o João Grilo. Só sei que foi assim. E aqui eu tenho uma representação de Iori, né? Esse aqui faz, sei lá, foi no meio da pandemia lá que eu estava confinado dentro de casa. Viu? Acabei de ser iluminado. Então aqui tem muitos simbolismos dentro do que é ser Iori. Iori dentro do nosso centenário de orixás representa os Ibedes, Cosme e Damião, né? São os mestres da pureza, né? São os mestres da curiosidade. E tem uma infinita forma de representar essas entidades. Aí tem a cor que é vermelho, né, que representa ele é triângulo, geometricamente. O primeiro manifesto é Iori, quer dizer, por que ele é o primeiro manifesto? Porque a primeira geometria, a união de 3 pontos, né? A união de 2 pontos lá, como a gente tem dentro da nossa didática lá. Oxalá é 1 e Iemanjá 2. Então, a união de 2 pontos, né, continua sendo uma linha. Só uma linha. Na união de 3 pontos, é a primeira forma